mês da campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor. Este é um assunto muito sério porque a surdez ou a deficiência auditiva afetam 10% da população do Brasil. Essas pessoas pode ser seu aluno ou seu coleguinha na classe. E você já pensou como pode ser a vida sem som? Houve um tempo em que o cinema era assim, sem som. Mas a vida sem som não é tão divertida como o cinema sem som, não. Quando não escutamos direito, não ouvimos sinais de perigo, como as buzinas, por exemplo, se vamos atravessar uma rua. Somos mais solitários, porque não ouvimos ou não entendemos bem o que os outros falam. E a vida sem som é uma vida sem música. O Dr. Pedro Luiz Mangabeira, médico otorrinolaringologista, é o coordenador geral da campanha. Nosso país é muito grande, com grandes problemas de saúde pública. A surdez é um desses grandes problemas. Nós estamos próximos de um novo século em que a coisa mais importante será a comunicação. E a surdez traz problemas de comunicação. A solução desses problemas de saúde não pode depender apenas do governo. Por isso, nós, da Sociedade Brasileira de Otologia e da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, nos engajamos nesta campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor. Quando ocorre na infância, se não for tratada rapidamente, a deficiência auditiva pode comprometer toda a vida futura da pessoa, desde o aprendizado até os relacionamentos. Por isso, a campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor vai examinar 3 milhões de crianças da primeira série do ensino fundamental da rede pública, em todos os municípios com mais de 50 mil habitantes, e garantir tratamento àquelas que apresentarem qualquer deficiência auditiva. Para se ter uma ideia da dimensão desse trabalho, basta conhecer alguns números. A campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor está mobilizando 10 mil otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, 50 mil professoras e mais de 100 toneladas de papel. Vai atingir 480 municípios, realizar centenas de cirurgias, além de distribuir muitos aparelhos de surdez no universo de 3 milhões de crianças. Vamos falar com o Dr. Ricardo Bento, otorrinolaringologista e presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Por falar nisso, Dr. Ricardo, o que é otologia? A otologia é uma especialidade médica que é parte da otorrinolaringologia e que estuda as doenças do ouvido. E quais os resultados esperados da campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor? Bom, essa campanha se propõe a examinar 3 milhões de crianças da primeira série do ensino fundamental de escolas públicas do Brasil. Será a maior campanha já desenvolvida no Brasil e talvez uma das maiores do mundo e que nunca teve uma ação desse tipo, que além de detectar o problema e fazer a sua prevenção, vai poder oferecer para essas crianças uma rede de médicos que vão atendê-las e tratar aquelas que têm problemas para que seu ensino não fique prejudicado. Doutor Ricardo, quais as entidades envolvidas no projeto? A gente vai encontrar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Sociedade Brasileira de Otologia, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Fundação Otorrinolaringologia, a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, todos envolvidos nessa ação de detecção e tratamento da deficiência auditiva. Mas fonoaudiólogos, otorrinos e governo são suficientes para o êxito da campanha? Não, de forma nenhuma. É muito importante a participação das professoras, das mestras de todo o Brasil, que estão no dia a dia com as crianças. São elas que vão fazer essa primeira triagem através de um teste que será enviado e será aplicado na classe. E esse teste vai poder detectar as crianças suspeitas de problema de audição e que serão encaminhados, então, aos médicos e fonoaudiólogos para o diagnóstico e o tratamento efetivo. Bom dia! Isso! O que você quer? Um pão ou 2? Os alunos
com perda auditiva são distraídos, desatentos. Eles não se assustam com barulhos fortes, não entendem bem o que se fala e quando falam ou escrevem, trocam letras, expressam-se com dificuldade. Além disso, quem não escuta direito tem muita dificuldade para aprender, para perceber o que acontece em volta e sente dificuldade também em fazer amigos, porque além de não entender bem o que eles falam, o deficiente auditivo expressa-se de forma confusa, sem clareza. A deficiência auditiva nas crianças pode ser confundida com preguiça ou com problemas psicológicos, ou autismo, ou até mesmo deficiência mental. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances de tratamento e de cura. Mas apesar desses sintomas visíveis, nem sempre é fácil descobrir a criança com dificuldades de audição. Dr. Pedro Luiz Mangabeira. É importante que as professoras observem atentamente os seus alunos, vendo se um ou outro é mais distraído do que o normal, ou se é mais irrequieto, ou se expressa com dificuldade. Se ele apresenta também aqueles sintomas que a Fabiana citou agora há pouco. Nesses casos, a aluna ou o aluno deve ser encaminhado a um médico otorrinolaringologista. Mas a perda auditiva pode ser causada por hábitos que devem ser evitados. Preste atenção, ouvir a rádio, música ou TV em volume muito alto, por exemplo. Colocar objetos no ouvido como cotonetes, grãos de comida, líquidos ou qualquer outra coisa. E explosões ou ruídos muito altos próximos do ouvido podem prejudicar a audição. E o que fazer para prevenir a perda auditiva, Dr. Ricardo Bento? Então, além das causas já citadas por você, nós temos que lembrar que a vacinação das crianças é muito importante, principalmente a vacinação contra a rubéola das meninas antes de elas ficarem grávidas. No Brasil, a rubéola ainda é a primeira causa de surdez total. Uma outra coisa bastante importante é a criança que tem muita otite, muita dor de ouvido frequente. Essa dor, inclusive, às vezes com o ouvido supurando, deve procurar o médico otorrinolaringologista para que seja feito o diagnóstico, porque toda vez que você faz o diagnóstico precoce, o tratamento e o resultado é muito melhor. Bom, o primeiro passo no tratamento da deficiência auditiva é um exame com um aparelho chamado audiômetro, para avaliar a extensão da deficiência. Esse exame é realizado por uma fonoaudióloga. A doutora Ieda Russo é fonoaudióloga. Doutora Ieda, o que é fonoaudiologia? Fonoaudiologia é uma ciência que estuda a comunicação e a linguagem humana, tanto nos aspectos preventivos quanto com relação ao diagnóstico, habilitação e tratamento dos distúrbios de voz, audição, fala e linguagem. Se o exame no audiômetro indicar alguma deficiência auditiva, várias formas de tratamento podem ser indicadas segundo o grau da deficiência identificada no exame. Medicamentos, próteses, cirurgias e, nos casos de surdez irreversível, até terapias especiais que ensinam as pessoas a ler os lábios das outras para entender o que elas estão falando. Os aparelhos auditivos podem ser usados por crianças antes que a deficiência afete seriamente o aprendizado e os relacionamentos. Os aparelhos auditivos são para os ouvidos tão normais quanto os óculos são para os olhos e os aparelhos do dentista para os dentes. Tratar nossos colegas e nossos alunos que têm perda auditiva com carinho e camaradagem, compreender as suas dificuldades e socorrê-los nelas, significa ajudá-los a entender e a viver um mundo sonoro. A amizade, a camaradagem e a solidariedade podem dar ouvidos a quem não tem os seus.